Pessoal, esse vídeo aqui é para dar um pouco de polêmica. É só para agitar um pouquinho o canal. Então é o seguinte, a polêmica envolvendo a Copa do Mundo masculina e a Copa do Mundo feminina. Eu vi uma declaração de uma jogadora americana falando sobre o que elas recebem, que não é justo, que é o mesmo trabalho que faz, enfim. Aí eu resolvi pegar alguns dados e fiz uma compilação, né, para fazer uma ideia, né, mas mostrar matematicamente sobre o faturamento de ambas e a premiação de ambas. E aí fazer uma comparação matemática. Lembre-se, a matemática não mente. Então faz o seguinte, dá uma olhadinha no material que eu preparei para vocês. Vamos lá então? Então vamos lá. Polêmica Copa do Mundo masculina e Copa do Mundo feminina. Bom, vamos começar da seguinte forma. Vamos começar com o faturamento da Copa do Mundo masculina. Valores aproximados esses, tá, pessoal? Da Copa do Mundo masculina foi de 7 bilhões e 500 milhões de dólares, tá? E da Copa do Mundo feminina foi de 570 milhões de dólares. Ora, fazemos já um comparativo matemático aqui. A Copa do Mundo feminina faturou, comparado com a da masculina, tem um faturamento aproximadamente de 7,6%. Para você enxergar isso de uma forma mais lúdica, imagine o seguinte, 0% seria nenhum valor e 100% seria os 7 bilhões 500 milhões de dólares do faturamento masculino. Você concorda que aqui seria 50% desse faturamento? Aqui seria 25% desse faturamento, ou seja, metade da metade. Aqui seria metade dos 25%, que seria 12,5%. Então, aqui está os 7,6% do faturamento do mundo da Copa Feminina. Olha lá, é esse pedacinho que corresponde ao faturamento comparado com a Copa do Mundo masculina. Faturamento de tudo, patrocínio, espectadores, tudo que você imaginar foi o faturamento. É o que entrou de dinheiro, tá? E isso aqui é o que corresponde à Copa do Mundo feminina comparada com a masculina, tá? Então, em termos gráficos, assim fica mais fácil de se enxergar, né? Qual é o faturamento? Pois bem, vamos falar agora sobre a premiação do primeiro lugar, tá? Da Copa do Mundo masculina. Foi de 42 milhões de dólares, tá? Isso aqui, pessoal, só para você ter uma ideia, corresponde a 0,56 aproximadamente, tá? São valores aproximados que eu peguei, tá? 0,56% do faturamento masculino, tá? Então a premiação masculina corresponde a 0,56% do faturamento masculino. E a premiação da Copa do Mundo feminina foi de 4.290.000, aproximadamente. Isso corresponde a 0,75% do faturamento da Copa do Mundo feminina, tá? Bom, só aqui já dá para ver, então, que as mulheres estão recebendo uma premiação para o primeiro lugar maior do que a dos homens, não é verdade? Então, em termos lúdicos, né, para você enxergar isso aqui, claro, se você comparar a premiação feminina com a premiação masculina, ela corresponde a 10,21% da masculina, tá? Em termos lúdicos, gráficos, para você enxergar, imagine que aqui esteja a premiação masculina, certo? Metade dela está aqui. Metade dela, dos 50%, está aqui. Metade de 25%, está aqui. Ou seja, ali está a premiação feminina comparada com a da masculina, tá? Bom, com esses dados aqui, então você pode perceber que, em termos de premiação, as mulheres recebem mais do que os homens, certo? E se fosse para seguir uma lógica, né, em vez de pôr 10,21, por que não segue o 7,6%, que é o faturamento, né? Teria mais lógica. Bom, é claro que daí iria diminuir isso aqui, né? Pessoal, na verdade, é só para você entender uma coisa, que
quando se faz aquele discurso que nem essa jogadora americana que eu vi lá. Ah, nós fazemos os mesmos trabalhos, né, que os homens fazem. Não, concordo, realmente é o mesmo trabalho. Qual é o trabalho? Jogar bola. Mas a eficiência, pô, nem entre os homens tem salários iguais, porque a eficiência de uns é maior do que o outro. Veja, haja visto o que aconteceu com o Neymar agora, que foi lá para as Arábias, né? O que pagaram por ele, não vão pagar por um jogador mediano. Então, se nem entre eles existe, né, uma igualdade, por que haveria de ser, então, em relação às mulheres também? Não tem isso, não existe isso. E por que eu coloquei faturamento em primeiro lugar? Porque tudo depende do faturamento. Se houver mais patrocínio, se houver mais gente assistindo, vai aumentar o faturamento e, consequentemente, vai aumentar. Mas só que, percentualmente falando, as mulheres já recebem mais do que os homens na premiação do primeiro lugar. Então, reclamando, só para dar uma polêmica. Tchau, fui!